Agora a gente fala sobre ovos, porque os preços no mercado interno estão bastante elevados nesta primeira quinzena de fevereiro, com valores atingindo recordes reais da série histórica do Centro de Estudos de Economia Aplicada. Vamos então entender os motivos dessa valorização com a analista de mercado do CPEA, a Juliana Ferraz. Boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda ao Mercado e Companhia mais uma vez. Marusa, boa tarde a todos que estão acompanhando o Mercado e Companhia. Eu que agradeço o convite. Juliana, o que vem influenciando aí o preço, esses preços tão elevados dos ovos? Esse cenário tem a ver com a proximidade da quaresma? Sim, tem uma certa correlação. O período de quaresma é o período de maior consumo de ovos. Então, à medida que esse período ele vai se aproximando, então a demanda pela proteína também cresce. Mas esse movimento, né, esse cenário de alta, de preços recordes que a gente tem observado agora na primeira quinzena do mês de fevereiro, Marilza, ele está atrelado principalmente à questão da baixa oferta da proteína. Então, devido ao elevado custo de produção, muitos avicultores intensificaram os descartes de poedeiras nos últimos meses e isso está refletindo na oferta agora. Né? Além disso, né, somado a esse fator, né, de menor oferta da proteína, há também o aquecimento da procura. Isso já é meio que sazonal, né, tradicional de primeira quinzena de mês, então todo início de mês há esse movimento de aumento na procura por parte da população, porque é a época em que a população tem o maior poder de compra, né? É quando o recebimento da massa salarial. Então, por conta desses dois fatores aí, aumento na procura e queda na oferta, né? É que a gente está vendo esse movimento de preços recordes. Então, alta na demanda e oferta enxuta, né? Seria isso. Com a alta das carnes, por exemplo, muitos brasileiros, ô Juliana, estavam apostando no ovo, né? Você acredita que com esse viés altista dos ovos deve haver uma diminuição no consumo? O que você acha a respeito disso? Sim, com esse aumento, consequentemente, parte da população acaba reduzindo aí o consumo de ovos e a gente está entrando agora na segunda quinzena. Então, segunda quinzena de mês costuma tradicionalmente ser um pouco mais fraca e aí, voltando naquela questão da massa, né, salarial que o pessoal recebe no começo de mês. Final de mês, o poder aquisitivo da população está menor. Então, com o efeito, acaba reduzindo aí o consumo de ovos. Mas isso parte da população, né? Não é todo mundo. Então, a gente provavelmente não vai ver uma queda substancial aí nos preços dos ovos nas próximas semanas. Pelo contrário, com a proximidade da quaresma, a tendência, né, com a entrada da quaresma, na verdade, a tendência é que esses preços fiquem ainda mais firmes. Eu queria até focar nessa parte dos custos de produção, né? O aumento das exportações de milho, especialmente para a China, devem continuar pressionando esses custos no campo, Juliana? Pressiona, Marisa, com certeza, porque o produtor, né, ele já vem realizando descartes justamente por conta do elevado custo de produção, não só do milho, mas também do farelo de soja. E se a gente observar aí a perspectiva para o preço do milho nos próximos meses, a gente pega lá, por exemplo, os valores na B3, né, qual que é a expectativa dos agentes em relação ao preço do milho? A gente nota aí a saca acima de R$ 88. Hoje ela está operando aí um pouco mais de 86 aqui em São Paulo. Então, são valores bastante altos para o milho que vem sendo praticado. O farelo de soja também, que é um outro importante componente da ração animal, muito elevado. Então, isso acaba inibindo o avicultor de fazer investimento, de investir na produção. E, pelo contrário, pode ser até que desestimule ele e faça ele realizar descartes ainda maiores. E, para a população, isso não é interessante, porque aí os preços eles podem subir ainda mais, né? Faz com que muitos produtores saiam da atividade, realmente. Ô, Juliana, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria saber aí como é que esse avanço da gripe aviária pelos países da América do Sul pode e deve impactar aí o mercado de ovos. A gripe aviária vem causando um estrago bastante grande, né, em países como Estados Unidos, Europa, a gente vem acompanhando isso. A doença ainda não foi registrada no Brasil. É claro que a gente não está imune da entrada dessa doença, a gente não pode afirmar categoricamente que isso não vai acontecer aqui, até porque a gente tem vários vizinhos agora já com casos, né? Então o risco ele acaba aumentando, então consequentemente aumenta também a probabilidade do Brasil vir.
a ter essa doença. Mas tendo em vista, Maruza, os esforços do setor como um todo para tentar mitigar os efeitos da entrada da doença aqui, né, um controle dentro das granjas e afins, a gente não vislumbra um cenário catastrófico assim, para o mercado nem de aves, nem de avicultura de corte. É claro que o risco ele existe. Se essa doença vier a chegar ao país, dependendo da intensidade que for, isso vai ter um impacto, com certeza, tanto do ponto de vista de produção, como também comercial. Né? Do ponto de vista de produção, a gente pode ter a mortalidade de poedeiras, né? Ou mesmo sacrifício, poedeiras e aves, de modo geral, inclusive aves de corte. E no caso, também do ponto de vista comercial, eu acho que tenderia a afetar principalmente o mercado de frango, né? Nós somos um grande player aí no mercado de exportação de carne de frango, então se vier a atingir algum rebanho comercial aí, a gente pode ter um impacto negativo nesse sentido. Tá certo, Juliana. A gente espera então que a doença não chegue aqui no nosso território, né? Estamos trabalhando para isso. Muito obrigada pelas informações. Ótima tarde para você. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.